Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Abramos as nossas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 5, versículo de número 23 e 24. Glória a Jesus. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo 5, versículo de número 23 e 24. Enquanto os irmãos estão abrindo as suas Bíblias, eu sou grato a Deus pela oportunidade de estar com os irmãos uma vez mais, poder cooperar com essa amada igreja, agradecendo a Deus pela vida do pastor da mesma, pastor Amândio, a todo o corpo de obreiros, ao Dejaí, meu amigo, que nos fez o convite. Deus o abençoe, e a todos os amigos que aqui estão, visitantes e membros desta igreja. Quantos acharam a palavra de Deus, digam amém. Diz assim o texto: E Davi consultou o Senhor, o qual disse: Não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque o Senhor saiu então diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Se quiser, fica à vontade, tá bom? Haja vista que estamos num culto que os varões estão dando a Deus, o Senhor tocou ao meu coração para falar acerca de Davi. Davi não foi apenas um rei escolhido por Deus, Davi foi pai. Davi não foi apenas pai como filho. Davi não foi apenas filho como compositor. Davi não foi apenas compositor como adorador. Em algumas etapas da vida de Davi, ele não é apenas adorador, mas o Espírito de Deus enche a sua boca para que ele profetize. Davi é profeta. No capítulo 1 do segundo livro do profeta Samuel, Davi ainda não é rei. Davi está voltando a Ziclag quando ele recebe a notícia de que Saul morreu em guerra. Juntamente com Saul, seu filho Jonatas também tombou o corpo em terra. E o que é interessante é que Davi, ele não é apenas um profeta, mas é alguém que tem caráter. Porque a Bíblia registra de que quando Davi, ele ouve a notícia de que Saul, que perseguia a ele, morreu, tombou em terra, e um amalequita lhe traz a notícia, trazendo a coroa do rei, o bracelete do rei, pensando que Davi ficaria feliz por causa da morte do rei. Davi é o contrário, a sua reação é contrária ao coração do amalequita, que pensara: Davi se alegrará, quando na verdade Davi se entristece. E eu encontro uma nobreza no coração de Davi tão grande, porque eu estou falando de um homem, muito obrigado, eu estou falando de um homem que Deus havia dito: eu chamo a Davi para que seja rei. Porém, Davi, ele é perseguido por Saul desde o momento que Saul percebe de que quando Davi entra na cidade, as mulheres estão gritando e dizendo: Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. E deste momento em diante há uma perseguição generalizada por Saul e todo o seu exército atrás e ao encalço de Davi, ao ponto que Davi tem que fugir, enfrentar desertos, cavernas e se esconder. Mas o que eu acho interessante no caráter de Davi é a sua nobreza, de que quando ele sabe que o seu perseguidor morreu, ele se entristece, porque Davi sabe que Saul foi alguém utilizado por Deus para moldar o seu caráter. Enquanto Davi é perseguido, o seu caráter é moldado. Enquanto Davi entra para dentro das cavernas e enfrenta os desertos, ele é moldado. E ele entendeu: eu sou grato a Deus pela vida do próprio Saul, porque eu não era ninguém, mas ele me trouxe para a mesa, me deixou sentado na mesa, eu comi na sua mesa, eu bebi na sua mesa, eu fui arregalado de muitos privilégios na sua mesa, e agora é hora de se entristecer por causa da morte dele.
Mas o que chama a minha atenção é que o texto vai além, dizendo que Davi, ele matou o rapaz que lhe traz a notícia. Ele se enluta. Agora ainda no capítulo de número 2, Davi, ele consulta ao Senhor: para onde é que eu irei? E Deus lhe disse: Davi, vai para Hebrom, porque lá eu tenho preparado algo para ti. Perceba que Davi é um homem que ele é tão nobre, e não há nenhum lugar tão nobre em que você seja regalado de nobreza, em que você não seja submetido a orar. E quando Davi orou, Deus lhe deu uma direção: vai para Hebrom, porque eu não acredito em um homem que tenha caráter de um homem de Deus que não ore. Moisés entendeu essa característica em um homem, e ele escreve, ele diz a Deus em Êxodo capítulo 33: se o Senhor não for conosco, nem me faça subir deste lugar, porque anjo ir na nossa frente traz livramento, anjo ir na nossa frente vai livrar de alguma coisa, mas não é a mesma coisa que ter a presença poderosa do Senhor conosco. Anjo livra, anjo guarda, mas só a presença de Deus nos satisfaz. E para alguém receber essa presença, precisa submeter ao que? Orar. E Deus lhe direcionou: Davi, vai para Hebrom, porque em Hebrom eu tenho algo preparado para ti. E Davi é obediente, irmão. Quando ele chega em Hebrom, a Bíblia registra que quando ele chegou em Hebrom, os homens de Hebrom, os homens de Judá, o constituíram rei sobre aquele lugar. No reinado de Davi há 2 momentos. O primeiro momento, ele é rei sobre Hebrom em Judá. O segundo momento, ele é rei sobre toda Israel unificada. Sobre Judá ele fica governando durante 7 anos e 6 meses. E depois ele governa sobre toda Israel unificada 33 anos. Mas no primeiro momento em que Davi assume o trono em Judá, a Bíblia registra de que agora toda Israel vai observar que Davi é rei sobre o local. E então Abner, que é comandante dos exércitos de Saul, percebe: Davi está governando em Judá, e não vai demorar muito tempo até que ele assuma toda Israel, porque Davi tem promessa. Davi é alguém que Deus elegeu e escolheu para estar no trono. Então vou fazer o seguinte: Abner olha para o filho de Saul que sobra na casa, que é Isbosete. Mas o que é interessante é que Abner faz um complô e faz com que Isbosete assuma o trono de Israel. Embora Davi, ele é levantado por rei em Hebrom, sendo que ele tem chamada de rei, ele tem caráter de rei. Foi Deus quem escolheu Davi. Mas Isbosete não chega no trono por chamada. Isbosete não chega no trono porque Deus escolhe. Isbosete chega no trono por conveniência. Isbosete chega no trono por causa de amizades. Isbosete chega no trono por causa da colegagem que ele tem com Abner. E Abner está colocando Isbosete no trono, quando na verdade Isbosete não tem caráter para estar no trono, porque o trono pesa, o trono vai pesar, e uma hora as pernas vai bambear. Há muitas coisas que são acometidas a alguém que está no reinado, mas Abner coloca Isbosete por causa da conveniência. Irmãos, Davi chega por chamada, Davi chega porque Deus escolhe, Davi chega porque Deus diz: é você que eu quero para governar, Davi. Mas Isbosete chega pela amizade, conveniência, e a cama é armada. Mas fica sabendo uma coisa, que alguém que chega por conveniência humana, a qualquer hora dessa, a conveniência humana puxa o tapete. A conveniência humana que dá, a conveniência humana que escolhe, qualquer hora dessa puxa o teu tapete. Mas se foi Deus quem te chamou, fica tranquilo, meu amigo, porque qualquer hora dessa o Deus que chama é aquele que protege o chamado e diz: não, nele ninguém toca. O homem da terra pode querer destituir, o homem da terra pode querer arrancar, o homem da terra pode querer tirar, mas o Deus que escolheu o chamado é o Deus que está amparando e dizendo: nele ninguém toca, nela ninguém toca, porque ele é meu.
Ao ponto que o capítulo de número 3, o versículo 1 diz que houve uma guerra extensa entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, o que é ressaltado no capítulo 3, no versículo 1, é que a casa de Davi cada vez mais se fortalece e a casa de Isbosete cada vez mais se enfraquece. Por quê? É simples. É Deus quem está com Davi. E quando o homem está com Deus, é Deus quem dá o crescimento. Quem entende que Deus lhe chamou para a obra não precisa querer forçar a barra. Quem entende que é Deus quem lhe chamou para a obra, fica tranquilo, filho. Hoje você prega para 2, 3, amanhã o Todo-Poderoso só vai acrescentando. Vai acrescentando, 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 porque foi Deus quem te chamou. Porém, Abner, que coloca Isbosete no trono por conveniência, vou ser muito rápido, sucinto. Abner, que coloca Isbosete no trono por conveniência, pela colegagem, pela amizade, por querer estar por detrás de Isbosete. Abner percebe: o trono realmente tem que estar na mão de Davi, não tem jeito. Então ele faz aliança com Davi. Por sua vez, Davi aceita. Olha a nobreza de Davi. Davi sabe que Abner é alguém que vai tramar para querer colocar ele no trono, mas Abner não é alguém confiável. Mas olha a nobreza, Davi sabe disso, confia, faz aliança. Abner morre e olha a nobreza, Davi se enluta. E após isso a Bíblia diz que ele destitui Joabe porque mata Abner. Mas o capítulo de número 4 diz que, ouvindo o filho de Saul, Isbosete, de que Abner era morto, afrouxaram-lhe as suas pernas. E enquanto ele afrouxa as pernas, a Bíblia registra de que ele foi dormir ao meio-dia do dia, quando o dia tinha se aquecido. E dentro das suas recâmaras ele entra deitado, dormindo, descansando. Ao meio-dia do dia, quando o dia tem aquecido, 2 homens entram somente na sua recâmara. Pega a espada da bainha e passa ali na sua cabeça, cortando a mesma. Pega a cabeça e leva até Davi. Porém, o que me chama a atenção é que a Bíblia deixa claro que era ao meio-dia do dia, quando o dia tinha se aquecido. Ao meio-dia do dia, quando o dia se aquece, é uma intra-jornada, porque já passou a primeira do dia em que alguém trabalha. Agora ele precisa se alimentar, recompor as energias para ir para a segunda etapa do dia. Mas Isbosete não quer saber de se alimentar e dorme. Já trabalhou na primeira instância do dia, mas agora dorme. E ao invés de recompor a sua energia, descansando. Ao invés de comer pão, dorme. Ao invés de beber água, dorme. Ao invés de se alegrar com vinho, dorme. E enquanto dorme, alguém vem entrando na câmara sorrateiramente. Ele não vê na hora que alguém chega perto. Ele não entende na hora que encosta. Ele não tem a chance de se defender porque estava dormindo. E não tem como se defender. Alguém que está dormindo e está morrendo sem ver. Está perdendo a vida sem ver. Alguém está arrancando as funções, diretrizes da vida sem que você veja. Por quê? Porque você dormindo, e na hora que você deve recompor as suas energias, você está querendo descansar, e Deus está dizendo: não é hora de dormir, é hora de deitar. Alguém está querendo a recâmara sorrateiramente, uma espada para te matar. Mas diz Deus nessa noite: é hora de você acordar enquanto ainda há tempo. Enquanto você dorme, chega com isso. Enquanto você dorme, homem de Deus, alguém está entrando na tua casa. Enquanto você dorme, homem de Deus, alguém está entrando com uma espada para fazer bagunça dentro da tua casa. Mas Deus está falando através da palavra: é hora de você acordar, é hora de você levantar, é hora de você clamar, é hora de recompor a tua energia, porque ninguém vai entrar dentro da tua recâmara enquanto você estiver acordado.
shurikamanaya. Emaracoma xericândio remacamanai. E calamanaya. Quando eu estava orando hoje à tarde acerca dessa palavra que Deus confirmou ela em meu coração, o Senhor estava falando ao meu coração: James, entrará alguém ali que tem dormido, e já são semanas dormindo, mas eu estou te dando uma oportunidade de você acordar enquanto ainda há tempo, porque vai chegar um tempo que você não vai ter mais tempo para acordar, e ele vai entrar na tua recâmara para te matar. Mas diz Deus através da palavra que se você acordar, haverá livramento para a tua vida. Eita! Mas veja a nobreza no coração de Davi, porque quando trouxeram a cabeça de Isbosete, Davi também entra em luto. Mata os rapazes que lhe trazem a notícia. E agora no capítulo 5 a Bíblia deixa bem claro de que todos os homens de Israel, os juízes, vieram até Davi em Hebrom e disseram a Davi: Davi, governe sobre nós, porque chegou a hora e o momento de se cumprir aquilo que Deus disse através de Samuel. Davi, nós estamos aqui, teus ossos seremos e a tua carne também. Governe sobre nós, porque nós bem sabemos que era você que entrava e saía ainda nos dias de Saul. Há duas vertentes. A primeira, eles disseram: teus ossos seremos e a tua carne também. Os ossos na Bíblia fala de estrutura. A carne na Bíblia fala de proteção à estrutura. Eles entendem, Davi está diante de uma grande obra, mas não tem como Davi fazer essa obra sozinho. Ô Davi, conta com a gente para ser a tua estrutura, e conta com a gente para ser a tua proteção enquanto você estiver fazendo muita coisa. E o que o Senhor está impulsionando o meu coração para dizer para alguém aqui é: você, homem, está diante de uma grande obra, mas o que não vai faltar nessa obra são pessoas que Deus vai trazer de perto e de longe. Para quê? Para ser a tua estrutura no meio da obra, para ser a proteção da tua estrutura enquanto você está pelejando pela obra de Deus. Por quê? Porque uma estrutura sem proteção é uma estrutura alvo fácil, mas uma estrutura que tem proteção bate daqui, bate dali, bate daqui, bate dali. Mas a casa vai permanecer de pé. Ei, calabaraia, o Senhor está dizendo: o inimigo está querendo bater daqui e dali, mas eu estou levantando homens compromissados com a obra. É a estrutura dela que vai ser a proteção dela. Oh, glória ao nome dele. Quando você entender que você não trabalha sozinho, você vai ver como a casa fica organizada. Quando você vê que você não trabalha sozinho, mas o cordão de três, quando há cordão de três dobras, ele não é rompido facilmente. Você vai entender o porquê que o teu líder puxa a tua orelha, o porquê que a irmã do círculo de oração puxa a tua orelha dizendo: eu estou orando por você, eu não abro mão da tua alma. É porque Deus, Ele está levantando gente para ser a tua estrutura e a tua proteção. Segunda, nós víamos que era você que entrava e saía nos dias de Saul. Isso aqui nada mais é
do que observar. Davi, a gente te observava. Você ia para a guerra, servo. Voltava da guerra vencedor, servo. O espírito mal vinha sobre Saul, servo. O espírito mal saía de sobre Saul, servo. A gente estava te observando que enquanto você anda, caráter de rei tem nele. Quando ele fala, caráter de rei há na boca dele. Quando ele estende a mão, caráter de rei no estender da mão. Quando ele chora, caráter de um rei que é quebrantado na presença de Deus. Quando ele vai para a guerra, é rei. Quando ele volta da guerra, é rei. E eu quero lhe dizer, homem, que alguém está te observando. Você vem para a igreja, tem que ser servo. Vai para o trabalho, servo. Está na faculdade, servo. Só que quando Davi assume, a primeira coisa dele, primeiro ato de Davi como rei é: nós vamos conquistar Jerusalém. E quando ele diz nós vamos conquistar Jerusalém, ele reúne os homens e diz nós vamos contra os jebuseus. Porém o que os jebuseus dizem a Davi é um ato desprezível, dizendo: Davi, se você passar, o lugar que você ocupará é o lugar dos cegos e dos coxos. O que denota é que em volta das muralhas de Jerusalém havia córregos que passavam. Os cegos e os coxos eram colocados próximos a estes locais como ato de misericórdia. E quando eles dizem você não vai ocupar outro lugar a não ser dos cegos e dos coxos, estava menosprezando Davi, dizendo: Davi, você é desprezível para nós. Mas o que chama a atenção é o primeiro ato que Davi diz: nós vamos entrar, e qualquer um que deixar vivo um cego ou um coxo com que a alma de Davi se aborrece dela, nós temos que entrar lá. E o que mais chama a minha atenção é que Davi vai cumprir aquilo que o próprio Deus já havia determinado. Porque Jerusalém é promessa. Jerusalém, Deus disse, é de vocês. Mas no primeiro livro, no capítulo 1 do livro de Juízes, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, mas habitaram juntos. O que chama a atenção é que quem estava por detrás deles era Adoni-Bezeque. E Adoni-Bezeque, ele tinha 70 outros reis que comiam a mesa dele. Por quê? Porque ele havia arrancado os polegares da mão e o dedão de todos os pés direitos dos reis que sentavam à mesa. Mas quando Davi assumiu o trono, Davi disse: nós vamos entrar em Jerusalém. E acabou esse negócio de mistura com quem é descendente de Adoni-Bezeque. Porque Adoni-Bezeque vem para arrancar a força. O polegar direito da mão fala de força, o dedão do pé direito fala de equilíbrio. E quando Davi assume o trono, Davi diz: é hora de acabar com esse negócio. Porque até o dia de hoje Adoni-Bezeque fez a farra dele, arrancou a força de muita gente, arrancou o equilíbrio de muita gente. Mas agora que a gente está entrando, vai acabar com esse negócio. Porque quem não tem força vai começar a ter, quem não tem equilíbrio vai começar a andar equilibrado. Eita
Eita Jesus, porque eu sinto Ele falando com alguém aqui. Você está perdendo a tua força por causa da aliança com Ele. Você está perdendo o teu equilíbrio por causa da aliança com Adoni-Bezeque. Mas o Senhor está dizendo: é hora de quebrar essa aliança agora. Hoje é a noite de você tirar qualquer vínculo, de você quebrar o vínculo, porque eu quero que você tenha força e equilíbrio na minha presença. Mas o que Davi expressa dizendo: os cegos e os coxos não ficarão, porque a alma de Davi se aborrece delas. Sugere a falar-se acerca de Davi, que os homens acreditam que Davi não gosta de cego e de coxo. É por isso que Mefibosete teme em ir com Davi até o encontro de Davi, por causa da falácia gerada no meio do povo: Davi não gosta de cego e nem de coxo. É tão verdade isso que há mais de 2000 anos depois, há muitos anos depois, alguém olha para um que é descendente de Davi. Isaías diz que ele era o rebento, o tronco. Ele era o rebento do tronco de Jessé. Era o renovo. E se ele é o renovo, ele traz algo novo. E alguém que sabe que ele descende de Davi, deixa a pergunta: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem ele é? Cego. E o que na verdade ele quer perguntar é: eu quero saber se o Senhor é igual a Davi ou é diferente dele. Porque dizem que Davi não gosta de cego e nem de coxo, mas Jesus é diferente de Davi, que olhou para alguém que é cego e disse: eu vou te dar visão. Que olhou para alguém que é coxo e diz: eu vou te levantar. Oh, eu tenho gratidão no meu coração, porque um dia eu era cego e coxo, mas Jesus, que é diferente de Davi, foi atrás de James e disse: eu quero você cego e coxo do jeito que é, porque eu sou diferente de Davi. Mas quando Davi assume o trono dentro de Jerusalém, os filisteus se levantam. E diz o versículo de número 17 que, ouvindo os filisteus que Davi governa, eles se levantaram contra Davi para a peleja. Mas enquanto o inimigo levanta, a Bíblia registra que Davi desceu a fortaleza. Porque o segredo de alguém que tem caráter, um homem que tem caráter diante de Deus, é que quando o inimigo se levanta, ele desce. O inimigo faz o montim, ele desce. O inimigo faz a rebelião, ele desce. O inimigo desembanha a espada, ele desce. O inimigo arma a flecha, ele desce. Enquanto a igreja de Deus aqui neste lugar entender que você não vai vencer pela força do teu braço, é descendo, é descendo, é descendo. Não há lugar tão alto quanto descer na presença de Deus. Eu vou, vai, porque eu já tenho dado os filisteus na tua mão. É interessante que Davi já enfrentou o filisteu, e a primeira vez que enfrenta o filisteu é um gigante. Porém, enquanto o gigante amedronta, Davi desce o ribeiro. Quando ele desce o ribeiro, pega as pedrinhas, coloca no alforje. Antes disso, Saul quis vesti-lo da armadura. E alguém diz que a armadura de Saul não cabe Davi. Cabia. O texto é enfático em dizer que Davi não conseguia se mover. A armadura cabe.
Mas a expressão utilizada é que Davi nunca experimentou esse ultraje de guerra. Por que você acha que Davi pega o cajadinho de pastor, o alforje e as pedras? É porque ele já enfrentou urso e leão. É com quem? Com cajado, alforje e pedra. Davi não vai contra o gigante com coisa mirabolante como a armadura de Saul. Davi entendeu: Deus não vai me dar o inimigo com nada que não é meu. Deus vai me dar o inimigo com aquilo que Ele já me deu. É cajadinho de pastor, mas foi Deus que me deu. É pedra pequena, mas foi Deus que me deu. O Ramacandalamaya. Porque alguém está dizendo: Deus vai me entregar o inimigo com alguma coisa grande. Mas Deus está dizendo: é o que é pequeno que eu vou usar para fazer você vencer o inimigo da tua alma. Não, ele vai descer aqui. Não, ele vai revolver aqui. Não, ele está dizendo: eu não vou fazer nada disso. É aquilo que é pequeno que eu vou usar. É a oração pequena que eu vou usar para curar. É a palavra pequena que eu vou usar para libertar. Porque alguém está dizendo: Deus me dá. E Deus está dizendo: eu já te entreguei nas tuas mãos e você ainda não viu. Está nas mãos, usa. Está nas mãos, usa. Davi vence. Só que uma semana depois, o registro histórico deixa claro que é uma semana depois que Davi vence os filisteus, que eles correm, eles se levantam de novo. E olha a nobreza, fechei a Bíblia. Olha a nobreza no caráter. É que a Bíblia diz: e desceu Davi novamente a fortaleza. Jesus é uma semana. Se é James, ele me deu vitória uma semana atrás, disse que era comigo, agora é hora de levantar e ir. Mas quando Davi consulta, Deus diz: não subirás, não subirás, não subirás. É por isso que muita gente está morrendo no meio da guerra. Lá atrás Deus já te deu vitória, mas agora é hora de orar de novo. E você ainda quer se levantar e ir pelos teus próprios pés. E Deus está dizendo: não vai. Se você for, você morre. Se você for, alguém que está com você vai morrer. Não vai, fica. Não sobe, permanece. Não corre, fica, Davi. Porque agora eu quero fazer uma coisa nova, Eliabe. Tu vai ir por detrás das copas das amoreiras. E você vai ouvir um estrondo. É só você, não é mais ninguém, é você que vai ouvir um estrondo por cima da copa delas. E o estrondo será um estrondo de marcha. Você entenderá, Davi. É hora de você avançar. Porque o sinal eu não vou dar mais para ninguém no exército. Eu vou dar um sinal direcionado. O sinal será diretivo. Está ouvindo? Marcha, avança. Está ouvindo o estrondo? Avança. Mas o que chama a minha atenção é que as amoreiras, segundo o tradicional dicionário Aurélio que a gente utiliza, as amoreiras são as árvores frutossências. E as árvores frutossências espalham cheiro longe. Mas uma delas é a figueira. E o que chamou a minha atenção e fez a minha mente entrar em parafuso é que Deus vai dar sinal a Davi por cima de figueira. Ninguém quer chegar perto porque tem espinho. Mas Deus disse: é por cima da figueira que eu vou te mostrar, Davi, avança. A figueira brava literalmente é utilizada para salvação, porque foi em cima dela que Zaqueu subiu para ver o Senhor e Salvador. A figueira, veja que ela é desprezível. Eliseu profetizou que amanhã haverá abundância de viver. Alguém duvidou, morreu, não comeu. Mas a Bíblia diz: quando o exército sírio estava envolto no acampamento israelita, de repente a Bíblia diz que 2 leprosos saíram do leprosário dizendo: a
A gente, se ficar aqui, vai morrer. A gente não pode entrar na cidade. Vamos fazer o seguinte: vamos começar a andar. E enquanto eles estão andando, o exército assírio, o assírio olhou para o outro e disse: você está ouvindo? Eu estou ouvindo. E o som que eu ouço é de carros, cavalos e cavaleiros vindo contra nós. E parece que foi Israel. Na verdade, era 2 leprosos. Ninguém dava nada, mas foi por cima deles que Deus resolveu livramento. Ei, Camaia, Ninguém está dando nada por você, mas Deus está dizendo: é você usar homem para trazer livramento. Alguém estava sentenciado à morte, mas através de você eu vou dar livramento. Eu vou te usar para livrar alguém. 8:55. E Jesus dizendo para alguém aqui que entrou se sentindo figueira brava: ninguém chega perto de mim, ninguém me percebe, ninguém me nota, porque eu sou uma árvore que tem muito espinho. Mas papai está falando para o teu coração: ninguém te percebe, ninguém te nota, mas eu quero você para mim, porque através de você eu vou trazer para outrem. Através de você eu vou trazer livramento para outrem. Através de você eu vou operar milagre. Através de você eu vou confundir a medicina. Através de você eu vou soltar alguém que está preso. Através de você Deus quer fazer uma grande obra. O varão me deu até 8:55. Eu estou aqui, mas eu quero perguntar aqui em nome de Jesus: tem alguém que é figueira brava e hoje entende que Jesus está te chamando para uma vida nova? Levante uma das suas mãos. Eu não tenho mais tempo, ninguém mais tem tempo. Tem alguém que quer levantar a sua para esse Cristo que olha para cego e coxo, para esse Cristo que usa figueira brava? Tem alguém? Levante uma das mãos. Levante, Jesus, cadê você? Tem? Oh, glórias ao nome de Jesus. Se não há ninguém, que Deus em Cristo lhes abençoe. Meus amados pastores, muito obrigado. Deus os abençoe.